Hoje vamos meditar um pouco na história, na trajetória de Josué. Vamos meditar um pouco na mensagem, que conta um pouco da história de Josué, quem Josué foi, como começou o seu chamado, o que Josué foi e o que ele representou diante de Deus e toda a sua trajetória. A palavra desta tarde se encontra no livro de Josué, capítulo 2, seu versículo 1 a seguir. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Setim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e sobrevai a terra de Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiu ali. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que lá atrás, antes do povo sair da escravidão do Egito, a Bíblia diz que Josué, ele sempre foi um homem de grande fé. A Bíblia diz que Josué, ele sempre foi um homem que tinha Deus acima de todas as coisas. Josué, ele era um homem que ele não se curvava diante de outro homem. Josué tão somente se curvava diante do Deus que ele acreditava, do Deus que ele sabia que um dia iria resgatar o seu povo da escravidão do Egito. A Bíblia diz que um certo dia Faraó e sua comitiva passam ali pelas as ruas, ali da Babilônia, do Egito. E a Bíblia diz que agora Faraó, todos que se deparassem a Faraó, deveria se curvar em reverência à sua majestade. E a Bíblia diz que o único que não se curvou a Faraó foi Josué. Josué era um homem temente a Deus, um homem que andava diretamente lado a lado com Moisés, seu tio. E a Bíblia diz que Josué, em momento nenhum, ele se curvou diante do Faraó, diante do rei. E a Bíblia diz que agora, depois que o rei passa ali com sua comitiva, e Josué ele não se prostra diante do rei, o rei manda açoitar Josué. Manda amarrar 2 sacos de areia no pescoço de Josué e amarra ele num tronco e deixa por 2 dias sem água, sem comida, com aqueles 2 sacos de areia amarrados pelo seu pescoço e ele amarrado ali a um tronco. E ninguém poderia lhe dar água. Mas Josué, ele sabia em quem ele acreditava. Josué tão somente ele sabia que o Deus que ele acreditava, que ele servia, poderia livrar ele daquela situação que ele estava passando, se encontrando naquele momento. E a Bíblia diz que depois de tudo isso, Deus agora levanta Moisés. E Moisés agora começa uma trajetória de libertação para resgatar aquele povo da escravidão do Egito, pois já há 400 anos aquele povo havia ali em uma situação deplorável de escravidão ali durante aquele Egito. E depois de 400 anos agora, Deus ouve o clamor daquele povo, Deus envia Moisés. Moisés, com muita peleja, com muito esforço, consegue resgatar aquele povo ali das mãos de Faraó. E a Bíblia diz que agora aquele povo começa uma trajetória ali durante o deserto. Mas uma trajetória que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Pois em meio ao deserto havia muitas murmurações. Uma trajetória que eles iriam andar 40 dias, eles andaram 40 anos. Deus deixou que eles andassem 40 anos no deserto, porque murmuravam dia e noite, levantaram bezerro, levantaram imagem, começaram a adorar outros deuses, esqueceu do que Deus fez com eles, resgatou eles do Egito com a mão forte, abriu o mar vermelho, livrou das mãos do Faraó e de seus soldados. E aquele povo ali agora começa a murmurar diante da face de Deus.
E a Bíblia diz que agora Deus começa ali provar aquele povo em meio ao deserto. Aquele povo ali agora começa uma trajetória, uma caminhada ali até alcançar a terra prometida, mas nem todos iriam alcançar a terra prometida, porque nem o próprio Moisés ele alcançou a terra prometida. O único que alcançou a terra prometida foi Josué e Caleb e sua descendência. Louvado seja Deus. E após a morte de Moisés, Josué agora ele toma o lugar de Moisés, pois antes da morte de Moisés, Moisés já tinha declarado Josué como seu sucessor. Josué agora começa uma trajetória de batalhas, de luta, né? Fazendo o ídolo de Deus até chegar à terra prometida, uma terra que manda leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. E depois de muita peleja, muita luta, Josué consegue ali entrar na terra prometida, né? Josué e Caleb, louvado seja Deus. Então não há obstáculo que fica na nossa frente quando a gente acredita no Deus que pode todas as coisas, no Deus que nós servimos, um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que é capaz de abrir o mar vermelho, um Deus que abriu o rio Jordão e o povo passou em terra seca. Então não desanime, não desfaleça, continue acreditando, porque Deus é capaz de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na tua vida, amém? Deus abençoe a tua vida. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que o YouTube entenda que esse canal, que esse conteúdo é um conteúdo de motivação, né? Reflexão, palavra, fé, né? Que a cada dia nosso Deus venha aumentar a nossa fé e nos fortalecer. Amém, meus amados? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.